Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, uma grande preocupação em competir com esse vozeirão aqui do nosso amigo, né? Além desse desafio, competir também com aquela sonolência que dá depois do almoço. Então, são dois grandes desafios. Vamos tentar fazê-lo de forma inteligente, né? Bom, a ideia é falar um pouco sobre a nossa experiência nesse campo e suscitar questionamentos para que possamos fazer uma troca, e aqui a gente está observando aí a presença de muitos jovens na plateia, o que me surpreende positivamente, porque quando se fala em cidade inteligente, é a cidade para o futuro, né? E o futuro é de vocês mesmos. Então, vamos pensar juntos, vamos colocar suas ideias aqui. Hoje pela manhã, na abertura, eu pude observar uma colocação do prefeito Gilmar, que ele provocava uma reflexão sobre a importância de canalizarmos trabalhos acadêmicos para o benefício da população. E fazendo uma pesquisa na internet, eu observei que um trabalho acadêmico feito na UFO teve o seu desdobramento, anos depois, na prática, na mobilidade urbana, que é a aplicação do GPS no transporte público aqui de Uberlândia. Então, já existe, de fato, a comprovação de que trabalhos acadêmicos podem ser e devem ser aproveitados, né, para o benefício da comunidade. Muito bem. Vamos buscar aqui esse desafio agora da conectividade de uma coisa que nunca funciona, né? Já mudou. Aqui, rapidamente, o mapa da disposição da nossa presença em vários locais. A Módulo é uma empresa brasileira, nasceu nos bancos escolares da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há 28 anos atrás. Já conquistou o mercado internacional. Hoje nós temos presença consolidada no mercado americano, temos uma filial em Atlanta, temos presença na Europa com a filial em Londres e na Índia também, em Mumbai. Existe um instituto, não sei se é de conhecimento de todos, que é o Gartner. É um instituto que norteia o mercado americano e também o mercado através de outros países sobre soluções, como elas são classificadas e observadas. O Gartner nos classifica como a solução visionária. Então, é uma informação importante aqui. Durante 2 anos, nós fomos classificados pelo FINEP como a empresa mais inovadora da região Sudeste e com a solução mais inovadora. A empresa que está trazendo essa experiência para vocês é uma empresa que busca sempre estar se renovando e conectada com os grandes desafios. É isso que a gente quer mostrar aqui para vocês. Vou passar rápido aqui alguns slides de premiação, mas aqui é importante. Essa empresa que, desde 94, vem cuidando da segurança das eleições brasileiras, que teve uma grande experiência em cuidar da cidade de São Paulo, na gestão do prefeito Kassab, que cuidou da segurança do sistema de pagamentos brasileiros e também da transmissão do imposto via internet. Os mais sênior lembram da entrega do imposto de renda em papel ainda, né?
E quando a gente começou a transmitir o imposto de renda pela internet, todo mundo se preocupava, dizendo que a Receita ia invadir o computador da gente. Hoje é uma realidade e a gente tem orgulho de ter participado desse desafio. Mas, recentemente, o ano passado, nós colaboramos com o Ministério das Relações Exteriores na linha de cidade inteligente, cuidando da cidade do Rio de Janeiro, ajudando a cuidar, no evento da Rio+20, que era um evento de sustentabilidade, meio ambiente. E este ano, o evento que mais impactou a cidade do Rio de Janeiro, vai ser um dos cases que eu vou mostrar aqui, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Nós tivemos quase 3 milhões de pessoas impactando a cidade. Desses 3 milhões, nós tivemos 800 mil estrangeiros. Então, o impacto da comunicação também, quer dizer, teve impacto na infraestrutura, locomoção, alojamento, consumo e comunicação. Em termos de centro de gestão integrada, que é o coração de um processo de cidade inteligente, está um pouco claro, né? Mas não sei se conseguem ver. A gente começou essa história lá em 2007, nos Jogos Pan-Americanos, quando o evento impactou a cidade e a gente ajudou o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, né, no Main Operation Center. Depois, na cidade do Rio de Janeiro, que tem a maior rede do ensino básico do país, com mais de 3.400 escolas, monitorando e avaliando e gerando indicadores para a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. No Centro de Operações do Rio de Janeiro, que hoje é uma referência, no CDCIBER, que é a unidade do Comando do Exército, que cuida da defesa cibernética do país, a Agência Nacional do Petróleo, que cuida da regulação da produção de petróleo no país, a Anvisa, né, que é a agência do Ministério da Saúde que cuida da vigilância sanitária, o SENAD, que é do Ministério da Integração, que cuida do controle e monitoramento de desastres naturais, a JMJ e a Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, são os 2 cases que eu vou mostrar aqui a seguir. Aqui algumas imagens desses centros, né, para vocês verem as evidências, né, porque botar no PPT é fácil. Tá? Ali, no canto superior esquerdo, foi numa exposição em Londres, com a presença da presidente Dilma. E agora nós temos novos desafios. A Módulo acabou de conquistar, numa licitação do Ministério da Justiça, a responsabilidade de montar 14 centros no país. Um para cada cidade-sede, mais um no Ministério da Justiça e um na Secretaria de Grandes Eventos do Rio de Janeiro. Então, é outra módulo. Né? Vocês podem imaginar. Essa solução do Ministério da Justiça, que é da Secretaria de Grandes Eventos, né, será montada a exemplo do que existe no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro já tem um CICC, que é um Centro Integrado de Comando e Controle, e isso vai se repetir nas outras cidades-sedes. Esse mapa mental é um pouco para vocês fazerem uma reflexão. Eu pediria ao pessoal de apoio que diminuísse a luminosidade aqui, ou seja, já começasse com a visão inteligente da iluminação, que aqui precisa ficar mais escuro para o pessoal poder enxergar e aí mais claro. De forma inteligente, né? Olha aí a contribuição, tá vendo? É isso, gente. Ninguém está atento a tudo. Parabéns, hein? Melhorou bastante.
até o slide. Então, essa questão da iluminação do Smart Grid é um tema que já está sendo incorporado ao conceito de cidade inteligente. Nós vamos falar também mais um pouco sobre isso. Voltando aqui a esse mapa mental, que é um pouco para vocês refletirem, tá? Sobre os problemas que um administrador público tem que enfrentar. A gente que está no trânsito, e eu observo aqui o trânsito lento, a gente está naquele carro possante, né, que eu estou de carona com um amigo que tem um Mercedes, né, andando a 4 km por hora. Eu tenho um Mercedes, mas meu Mercedes tem motorista e eu levo mais umas 40 pessoas. Esse é mais confortável para mim, eu não me preocupo em dirigir, eu leio, até despacho nesse meu Mercedes. No outro eu não consigo. No outro é 4 km por hora. Então, eu tenho que observar a questão da fluidez do trânsito. Então, hoje, nós temos que estar preocupados em monitorar isso. E essa fluidez tem a ver com a projeção urbana do tráfego. Há muito tempo que eu não vim a Uberlândia. Eu estava comentando com as pessoas. Quando eu vim aqui, a principal via só tinha 2 pistas, se eu não me engano, né? Hoje as pistas são largas. Hoje tem rotatórias, né, que são os queijinhos, né? Então, reduz aquele engarrafamento. Isso já é pensar a cidade inteligente. É um somatório de coisas que precisam ser pensadas. Mas é tanta coisa, né, que vai levar tempo para a gente construir isso tudo. Mas observem lá que tem a ver com a concessionária de energia elétrica, tem a ver com a concessionária de abastecimento de água e saneamento, né? Tem a ver com a educação e saúde? Lógico que tem. Tem a ver com o transporte urbano? Lógico que tem. Tem a ver com a infraestrutura viária? Também tem. Mas tem a ver com a limpeza, a varreção das ruas, a poda de árvore, a iluminação da rua. É comum você chegar, lá no Rio mesmo, às vezes eu passo no aterro do Flamengo, de dia, uma luminária acesa, e de noite eu vejo algumas luminárias apagadas. Não tá legal. Está faltando o quê? Monitoramento. Guardem bem esse termo, que é muito fácil você pensar coisas bacanas, tal, mas o fazer requer diligenciar. Então, é por isso que eu falei que o centro de gestão integrada é o coração do processo, porque tudo o que você implanta, você precisa monitorar para mantê-lo, né, no mais alto nível e aperfeiçoar. Caso contrário, ele vai se deteriorando, daqui a pouco está sendo rejeitado. Muito bem. Então, esse mapa mental procura mostrar a complexidade e as diversas áreas de atuação. E, para todas elas, tem um endereçamento específico. Tá? Agora, um desafio é trabalhar de forma integrada, é trabalhar de forma compartilhada. Eu já tive diversos episódios de falar com um secretário e perguntar, você controla isso, monitora? Monitora, eu tenho isso perfeitamente. Escuta, e o teu colega, secretário da outra área, utiliza isso? Não, isso é só meu. Isso é só meu. Quer dizer, não é integração, não há colaboração. Às vezes a prefeitura gasta um caminhão de dinheiro para atender ilhas, né? Aí, por quê? Tem interesses políticos, tem vaidade, né? E tem a falta de visão, né, do gestor público. E tem um outro aspecto muito importante. Eu estava comentando há pouco, o conceito de cidade inteligente. Cidade inteligente é aquela que tem câmera, GPS nos ônibus, faz os ônibus trafegarem com pontualidade, acesso fácil, iluminação perfeita, escolas perfeitas. Não, cidade inteligente é aquela que, dentro das suas limitações, proporciona a maior segurança, a melhor qualidade de vida para os seus habitantes. Porque isso vai num crescente. O nível de satisfação é que deve ser percebido.
Então, a cidade inteligente tem que falar com as pessoas. Os gestores públicos municipais precisam ter o canal de comunicação com os munícipes. E não é um canal só de ida, ele é ida e volta. É preciso que vocês possam falar e saibam que vocês foram ouvidos. E, para isso, é preciso ter o retorno. Então, a cidade inteligente ele estabelece esse elo entre a população e a gestão pública também. Esse quadro aqui exemplifica bem esse problema. Você veja o seguinte, uma ocorrência qualquer, pense em qualquer coisa, um buraco na rua que quebrou seu carro, né? Um poste que está caindo ou que está sem luminária, uma ocorrência qualquer. Precisa fluir para a prefeitura e o faz através de diversos canais, pela imprensa, que é o mais comum. O mais comum é o gestor público tomar conhecimento pela imprensa. É aquele cara que está ali com o objetivo de meter o malho no prefeito. Então, ele vai sempre caçar problemas. E é a cidade que mais tem problemas. Não é verdade? Então, a imprensa vai ser um caminho. Servidores públicos é o outro caminho. Esses que já sabem como fazer fluir a informação. Mas o próprio cidadão e sensores que possam ser instalados de forma inteligente também pode ser um canal eficaz. Olha, o conceito do cidadão vigilante, por exemplo, que nós concebemos há anos atrás em São Paulo, começou a surtir efeito. O jornal Globo criou aquele Eu Repórter, que permitiu o cidadão também se comunicar. Hoje já tem cidades como Goiânia, né, que tem um aplicativo de comunicação perfeita do cidadão, em diversos cenários. Então, isso é uma coisa fácil, simples, e é possível implementar rapidamente. As formas de entrada, né, dos diversos problemas na administração pública, hoje são diversas. Antigamente se fazia através de um ofício, né, quando muito uma carta. Hoje, com as redes sociais, né, vocês aí, os jovens que se mobilizaram e deram uma lição para esse país recentemente, sabem o poder das redes sociais, né? Os governantes também
que é um indivíduo transitando com moto, porque tem mais facilidade de locomoção, né, transmitindo imagem das ruas. Né? Aqui é um veículo com uma câmera que ele pode percorrer, fazendo a varredura de determinadas regiões, né, para transmitir onde tem ocorrências que precisam ser tratadas. E aí tem um endereçamento importante. Se localiza que tem uma cratera numa rua e precisa ser consertada, para lá não irá uma equipe que só consegue tampar um buraco de 50 centímetros. Né? Vai uma equipe que possa tampar um buraco de maior proporção. Ao contrário, também é verdadeiro, tem diversos buracos pequenos que podem ser tampados com equipes com uma capacidade de deslocamento menor. Então, essa varreção aqui com o veículo é um mecanismo bastante prático. A outra coisa, que é o monitoramento do atendimento de emergência, né? Não só com câmeras externas, como internas. E a facilidade que nós temos hoje com o smartphone nos proporcionou também a pulverização de um processo de coleta de informações, que os servidores públicos podem fazer e o cidadão também, o cidadão comum também pode fazer. Esse processo foi utilizado com sucesso nos diversos cases que eu vou relatar. E o conceito, para simplificar, é trazer a gestão da cidade, né, nas mãos do prefeito, ou do governante, ou do secretário, ou seja, com um iPad, né, ele consegue ter os indicadores, imagens, né, e poder apoiar a tomada de decisão rapidamente. Vou correr rápido aqui alguns slides, eles são figurativos. Vamos falar de um primeiro case. A Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude, ela vinha sendo pensada há muito tempo, desde a época em que foi escolhida a cidade do Rio de Janeiro para a sede. Começaram a agir efetivamente há 2 anos atrás. Esse começaram a agir foi a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Começou a agir. A prefeitura não começou a agir. O governo do Estado não começou a agir. As demais agências governamentais não começaram a agir. Muito bem. A Arquidiocese nos contratou e começamos a planejar um processo de gestão e monitoramento do evento. Quando teve uma feira de segurança, de defesa na LAAD, a maior feira da América Latina no Rio Centro, nós começamos a ser procurados, nós começamos a mostrar o que seria, e a Agência Nacional de Transporte Terrestre nos procurou, a Polícia Federal nos procurou, a BIM nos procurou, o Exército nos procurou, e eles começaram a verificar, mas eu não tenho isso que vocês têm aí, como é que a gente faz? Lembra da palavra colaboração? Foi um sucesso. É muito simples. Vamos colaborar. Vocês vão ter acesso a tudo isso do gabinete de vocês, dos centros de vocês. E passamos a colaborar. Olha, um evento daquela magnitude que foi um sucesso total. Apesar daqueles probleminhas que tentaram dar um realce enorme com a chegada do Papa, o engarrafamento ali na Presidente Vargas, etc., foi um sucesso total. Nós tivemos mais de 2.000 ocorrências, quase 400 ocorrências que demandaram em alguma ação, tá? E alguns pontos de atenção. 2,5 milhões de peregrinos, um batalhão de voluntários, tá? E um centro modesto. Na própria instalação da Arquidiocese,
aquela imagem que vocês estão vendo ali em cima, tá? Foi montado esse centro, que depois passou a ser um legado para a PUC, que é a Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nesse centro, aqui algumas imagens, era possível, por exemplo, identificar a localização das células. Os peregrinos se reuniam em células de 50 pessoas e tinham as suas lideranças. E, através dos smartphones e da sua conexão com o centro, se sabia exatamente onde estavam aqueles grupos. E uma solução de identificação por manchas, observem esse mapa aqui embaixo, ele permitia identificar o fluxo dos peregrinos desde os países de origem até o Rio de Janeiro. E dentro do Rio de Janeiro, dos diversos bairros até os pontos dos eventos, como foi os diversos eventos de Copacabana, no Rio Centro, etc. Então, aquilo que eu estou mostrando ali é uma tecnologia ultra inovadora. Ultra inovadora. Então, você acompanha fluxo de multidão, tá? Através dessa tecnologia. Aqui, algumas agências que atuaram de forma colaborativa, tá? Marinha, Exército, Infraero, Instituto de Meteorologia, o próprio metrô do Rio de Janeiro, e foi importante, hein? Porque nós tivemos problema no metrô e nós conseguimos, através de um processo de monitoramento, evitar que o problema se agravasse com o escoamento das multidões das estações, etc. Gente, uma cidade inteligente não quer dizer que tudo vai ser lindo e maravilhoso, não vai ocorrer nada. É se preparar para, em ocorrendo, ter o tratamento adequado, né? Obviamente que, na maioria dos casos, se age preventivamente, principalmente no que se refere a zonas de risco, né? Que, graças a Deus, essa região de Uberlândia não é tão sacrificada assim, mas eu moro numa região, né, que é impactada tremendamente. Vocês devem lembrar daquela tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, né? Ali foi total falta de previsão, total falta de preparação. Hoje está muito melhor, mas não quer dizer que não ocorra. Eu estive em Blumenau há um mês atrás, eles vêm trabalhando arduamente para se preparar para uma outra catástrofe, porque ela pode ocorrer. Aliás, uma curiosidade. Alguém sabe o que é rio aéreo? Ninguém sabe? Não acredito. Ninguém sabe o que é rio aéreo? Vocês têm curiosidade de saber? Bom, vou contar um segredinho para vocês. A evaporação da água da bacia amazônica provoca uma suspensão de água. E essa suspensão, no formato de nuvens, se desloca através de correntes de vento, né, para a região sul. É um verdadeiro rio. Aquele problema que ocorreu, por exemplo, na região serrana, que ocorreu em Blumenau, não é? Que muita gente fala que é tromba d'água. É como se o leito do rio se abrisse e todo aquele volume despencasse naquele instante, né? Aí se diz, choveu ontem mais do que nos 3 últimos meses, ou todo ano, que é um volume intenso. Esse é o conceito do rios aéreos. Estou inventando não, vocês pesquisem aí que vão encontrar referência, obviamente com explicação mais apropriada. A repercussão foi extremamente positiva. E aí tem um lado
importante para a gestão pública. O gestor público está de olho na municipalidade, porque está de olho no voto do cidadão. E é preciso que a repercussão seja positiva. Esse é um grande instrumento. Né? Então, vocês colaborando com seus trabalhos acadêmicos, colaborando com as suas contribuições como cidadão, colaborando com as suas cobranças, vocês estão aperfeiçoando e conduzindo a cidade para esse nível de inteligência. Agora, vamos falar em termos práticos, o segundo case da Prefeitura de Vila Velha. A Prefeitura de Vila Velha também nos procurou para dar a seguinte solução. Olha, eu quero que tenha uma sala de gestão integrada, que vocês apliquem o mesmo conceito de zeladoria que usaram em São Paulo, para cuidar da cidade, mas, além disso, que vocês apliquem o mesmo conceito de gestão pública por indicadores que usaram no Estado do Rio, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? E eu quero que... Aí vem a inovação. Eu quero que o meu cidadão se comunique comigo. Tá? Eu quero ter uma solução para integrar. E, para isso, a minha ouvidoria vai ser o canal de entrada, através de uma solução móvel, portátil. Tá? E hoje é uma realidade. Tudo aquilo que a gente já fazia e já fez em outras áreas, aplicou lá. E fez essa inovação. Hoje, toda a ouvidoria é tratada através dessa mesma solução. Então, o cidadão reclama de um problema do administrador público, vai por ali. Se o cidadão solicita providências para a sua rua, vai por ali. Se o cidadão reclama do transporte urbano, também vai por ali. E todos os problemas têm SLA, têm metas para serem tratadas num prazo, não pode ficar eternamente tratando. Não se coloca o tratar no gerúndio, né? Estou tratando, né? Estou vendo, tem metas para se resolver. Bom, o próprio ambiente é voltado para ter esse escopo sendo tratado ali, tá? E aí nós temos já alguns resultados aí de nível de qualidade na educação, tá? Na saúde e no aspecto de zeladoria, com apontamento georreferenciado de todas as ruas, tá? E todo o processo de zeladoria, tratamento de buracos, poda de árvore, etc. Tá? E uma interface web para o cidadão. Então, o cidadão ele interage através do site da prefeitura também, porque nem todo cidadão tem um smartphone. Então, mas, de um modo geral, todo cidadão tem um computador em casa, ou um amigo que tenha um local que ele possa usar. Né? Esse é o aplicativo aí para o cidadão participativo. Esse é o conceito, cidadão participativo. Tá? Aqui são os objetivos que a Prefeitura de Vitória pretendia alcançar e pretende, alguns ainda está buscando. Tá? Velocidade e agilidade na tomada de decisão, a informação em tempo real, a gestão de todos os projetos, inclusive obras, tá? Monitoramento de obras, que isso é uma coisa importante. Vai ser abordado a questão do projeto Minha Casa Minha Vida. Né? O Dr. Rui vai falar a respeito. E essa questão é um problema que também requer um monitoramento, porque é uma obra gigantesca no país inteiro. Né? E hoje se fala na questão de gestão de projeto ou monitoramento. A gestão de projeto, a engenharia civil resolve. Tem total domínio. O monitoramento é outra questão. É outra questão. Eu vou dar um exemplo. Em 2002, eu comecei a viajar para Vitória. E estava se fazendo uma pista que ligava o aeroporto ao centro. E era um engarrafamento brutal, passava em frente à Universidade Federal de Vitória, e aquela obra infindável.
Quando finalmente foi inaugurada, que eu passei por lá, eu vi uma casa que estreitava a pista. Aí eu procurei saber. Era uma casa modestíssima, só que não conseguiram a tempo desapropriar e não conseguiram fazer com que... Ela comeu uma faixa, literalmente, uma faixa da pista, né? Não conseguiram desapropriar a tempo. Isso é o quê? Gestão de risco da obra. O monitoramento tem que pensar no risco. E risco, você trabalha com probabilidade, não é? Não é uma questão do passado, né? Se ocorreu, já não é mais risco de ocorrer, né? Já é uma ocorrência. O risco é sobre algo que poderá ocorrer. Então, o monitoramento, que hoje a presidente fala, poxa, não conseguimos atingir mais do que X% da execução orçamentária ou dos nossos projetos, e está preocupada com o monitoramento. O gestor municipal está preocupado com o monitoramento, né? E a obra é um dos calcanhares de Aquiles. A visão integrada e colaborativa é, de fato, o caminho para ajudar a alcançar esses objetivos. O grande desafio de gestor público é fazer com que todos os seus secretários trabalhem de forma colaborativa. Isso não é só na gestão municipal, mas particularmente na gestão municipal, né? Agora, quando você proporciona que todos tenham o mesmo nível de domínio da informação, isso já reduz a resistência. Bom, eu pediria agora que colocasse o filme, pode ser? Rapidinho. Agora nós vamos ver 5 minutinhos de um filme sobre a Jornada Mundial da Juventude. Me foi entregue ontem. Eu gostaria que vocês criticassem, porque eu ainda não tive tempo de criticar, porque eu cheguei aqui de madrugada, morto e cansado, né? Mas eu espero que ajude um pouco sobre a reflexão que uma cidade, o impacto que uma cidade pode ter. Eu conversava com o secretário aqui do município hoje sobre alguns impactos que uma cidade que está crescendo como Uberlândia pode ter. Um deles é o famoso Eldorado. Uma cidade como cresce, fica pujante, atrai o interesse das pessoas que buscam novas oportunidades. Isso impacta a infraestrutura da cidade, impacta a infraestrutura de saúde, de educação, do comércio, né? Do transporte coletivo. Então, a gente deseja tanto progresso, né? Tem que ver o que vem junto com o progresso. Vem novos desafios. E a gente tem que pensar a cidade não mais para a população existente hoje, seu crescimento projetado, né? Mas pelos saltos quantitativos, né? Pode ter. E aí é uma reflexão estratégica, né? Certamente que hoje a gente pensa de cidade inteligente, já não será a mesma coisa que pensaremos daqui a 2, 3 anos. Então, a gente tem que estar movido com o espírito da inovação, com a curiosidade científica. Muita gente fala, o bom exemplo de Bilbao. Quantos anos tem o projeto de Bilbao? Qual a similaridade de Bilbao com Uberlândia? Da cultura daquele povo com a cultura do nosso povo, com os desafios. Então, essa reflexão é importante. A gente despreza muito aqueles que mais conhecem dos nossos problemas, da nossa cultura, e fica olhando para quem tem mais marketing, né? Tem mais filmes e slides bonitos. Tá certo? Nós temos que pensar que as soluções estão nas nossas academias, nas nossas universidades, nas nossas empresas,
nas pessoas que pensam o que de melhor eles querem para suas famílias, porque moram com elas nas suas cidades. Vamos lá? A Jornada Mundial da Juventude é um dos maiores e mais complexos eventos do mundo, pois traz milhões de pessoas para uma única localidade, promove centenas de eventos paralelos e atos centrais. Entre os dias 23 e 28 de julho de 2013, o Rio de Janeiro recebeu a segunda maior jornada da história, atraindo a atenção do mundo para o Brasil. Uma solução capaz de integrar informações e disponibilizar esses dados aos gestores e agências envolvidas no evento era fundamental. Esse centro de gestão integrado de riscos justamente nasceu com essa preocupação de dar um conforto e um atendimento rápido e prático àqueles que necessitavam, assim como que orientar logística e deslocamentos durante a jornada. Os desafios do setor de TI para a Jornada Mundial da Juventude são grandes, assim como a jornada. Nós trabalhamos com mais de 20 setores, cada setor buscando então uma solução para os seus problemas. Só que esses dados ficaram limitados aos setores. Eu precisava então de alguma maneira trazer eles para um ponto central, tratar esses dados e então devolver em forma de informação para esses setores. Para essa tarefa, os organizadores da Jornada Mundial da Juventude contaram com o know-how da equipe de especialistas da Módulo e com a tecnologia do seu sistema de gestão, o Módulo Risk Manager. O software já havia sido usado com sucesso na gestão de grandes eventos, como a Rio+20 e os Jogos Pan-Americanos, monitorando e prevenindo riscos operacionais e cibernéticos. As principais tarefas da Jornada Mundial da Juventude foram as seguintes: criar e operar um centro de gestão integrado de riscos, integrar informações provenientes de diversas fontes e desenvolver aplicativos móveis para públicos diferentes. Nós operamos em regime de 24 horas, com um contingente de aproximadamente 40 pessoas, divididos em duas equipes principais, a equipe de registro e a equipe de triagem. A equipe de registro era responsável por receber as ocorrências das várias fontes, peregrinos, voluntários, outras agências, e essas informações chegavam através de e-mail, telefone, SMS, registro nos aplicativos móveis ou através de integradores automáticos com as redes sociais. A equipe de triagem, ao receber a ocorrência registrada, ela classifica as ocorrências por nível de urgência, severidade e relevância, encaminha as ocorrências para os setores responsáveis e acompanha o tratamento das ocorrências até seu encerramento. Em parceria com o comitê organizador local, a Módulo desenvolveu 4 aplicativos para dispositivos móveis integrados com o módulo Risk Manager, que tiveram mais de 70 mil downloads e permitiram a peregrinos, voluntários e gestores terem acesso à base de dados do sistema, tanto para consultas quanto para registro de ocorrências. A parceria com o Instituto TechGraph da PUC-Rio possibilitou incluir nos aplicativos móveis o tracking de utilização, que depois da autorização do usuário, transmitiu informações de posicionamento do GPS dos dispositivos dos voluntários. As informações permitiram identificar o voluntário no mapa com nome, telefone e e-mail, possibilitando o acionamento em caso de necessidade. Isto permitiu aos organizadores mapearem em tempo real o deslocamento dos peregrinos pela cidade e manter informados os órgãos de segurança e apoio para que concentrassem seus recursos nestas áreas. Dentre essas ocorrências, por exemplo, a gente teve uma situação que ocorreu dentro do metrô. Nós fomos informados que havia uma situação de tumulto dentro da estação. Automaticamente a gente pôde capturar as câmeras internas do metrô, identificamos essa situação. Rapidamente pudemos identificar qual era o voluntário pelo aplicativo que estava mais próximo. Esse voluntário, então, ele foi acionado e junto com outros voluntários, eles encaminharam toda a situação e, graças a Deus, tudo ocorreu com a mais perfeita ordem. Durante os 6 dias da jornada, foram registradas 2.359 ocorrências, das quais 397 demandaram ação ou decisão direta de um setor ou agência. Pela primeira vez, a Igreja Católica pôde contar com o apoio de uma tecnologia para a gestão de riscos em grandes eventos. E isso deve se repetir nas próximas edições da Jornada Mundial da Juventude. Os benefícios foram muitos.
Mas o que eu destacaria efetivamente seria então a integração não só dos setores, mas das diversas agências que fizeram um termo de cooperação conosco, como as agências de segurança, que estavam presentes na sala durante a operação e puderam trocar informações conosco. Então essa integração proporcionou diversas melhorias em termos de atendimento e de resposta que poderíamos dar para os peregrinos. Eu creio que a parceria entre as várias empresas, por esse centro de gestão, como também entre as várias entidades locais e nacionais que nos fornecem e nos forneceram, né, dados e links para que possamos trocar informações, foi importante e essencial para que pudesse ter esse centro, que é uma novidade na organização das Jornadas Mundiais da Juventude. São dois legados importantes que ficam. A primeira é que essa operação toda gerou informações, gráficos e relatórios detalhados que agora podem ser utilizados para as próximas jornadas. O segundo legado que fica, então, do centro é a transferência dele para uma universidade, para a PUC-Rio, para integrar, então, um projeto de campus inteligente, que é parte de um mestrado novo que está sendo criado sobre cidade inteligente e que futuramente será expandido para todo o bairro e formará, então, uma estrutura básica para um projeto de cidade inteligente para o Rio de Janeiro. A utilização pela Módulo de um software de GRC para gestão de centro de operações foi a um novo nível agora e é algo revolucionário. Acho que nós somos o único software de GRC no mundo com capacidade de fazer gestão de risco sobre qualquer tipo de ativo, inclusive um ambiente urbano e toda a dinâmica de um grande evento. Esse exemplo do que nós fizemos na Jornada Mundial da Juventude é um precursor do que pretendemos implantar para o Ministério da Justiça, para a Secretaria de Grandes Eventos, no processo licitatório que acabamos de ganhar para montagem e colocada em funcionamento dos centros de operação nas 12 cidades da Copa. Como nós pensamos uma cidade inteligente? Nós pensamos de uma forma objetiva e simples. Primeiro, um local inteligente, um bairro inteligente, né? E uma cidade inteligente. Então, pensar grande, implementar pequeno e rapidamente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês para alcançarem esse objetivo. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês. Nós teremos agora a primeira palestra dentro do seminário do PAC, com o tema Minha Casa, Minha Vida. Passamos a palavra ao diretor do Ministério das Cidades, Rui Silva. Uma boa tarde. Prometo que serei breve, então, assim, aqueles que puderem, me dê um minutinho só da sua atenção. Tá certo? Peço isso, já está aqui na tela. São poucos slides, porque quando a gente participa assim, desses eventos, né, a gente às vezes gosta de estar num lugar um pouquinho, depois no outro lugar outro pouquinho, e ainda mais que tem várias stands para visitar, outras atividades, né? É um prazer estar aqui em nome da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, falar um pouco sobre o PAC e sobre o Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida é um eixo de atuação do PAC. Então, o PAC ele foi criado em 2007, dentro de um contexto que o Brasil vivia de muitos anos sem investimento em infraestrutura. Por longos e longos anos, não havia investimento na infraestrutura do país. Não só nas cidades, mas também nas rodovias, nos portos, aeroportos. E o que acontece? O país foi ficando travado com isso, né? E em 2007, na segunda etapa, no segundo governo Lula, ele decidiu, então, criar o Programa de Aceleração do Crescimento para promover a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura, não só nas cidades, mas em todo o Brasil.
O PAC 2, o PAC 1 ele foi de 2007 a 2010 e o PAC 2 iniciou em 2011 e vai até 2014. Um PAC 3 vai depender do que os eleitores decidirem na urna lá em outubro de 2014, né? Então esperamos que tenhamos um PAC 3, mas vai depender do que o povo brasileiro vai escolher no próximo ano. E o PAC 2, então, ele foi aperfeiçoado em relação ao que foi o PAC 1, porque depois de 4 anos se verificou as experiências que foram exitosas, os ajustes que deveriam ser feitos, e foi lançado o PAC 2 de uma forma mais ampla, dividido em 6 eixos. Aí você tem o eixo da cidade melhor, que trata do saneamento, prevenção de áreas de risco. Nós vimos aqui na palestra anterior, na questão das cidades inteligentes, né? Quantos problemas têm ocorrido em nossas cidades por falta de prevenção. Se monta o sistema de prevenção, é possível minimizar esse risco e as suas consequências. Situações como aquelas que ocorreram lá na região serrana do Rio, que aconteceram lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, são situações que é possível evitar? Não, mas é possível minimizar os efeitos, as consequências desses desastres naturais. Daí nós temos também um outro eixo do PAC 2, que é a comunidade cidadã, investimento maciço em saúde por meio das unidades básicas de saúde, onde trabalha as equipes de saúde da família. Não para fazer o atendimento do doente, né, mas era para prevenir que ele não adoeça. E muito investimento do governo federal está sendo feito para que seja criadas essas unidades básicas de saúde aí em todos os municípios, né, para que essas equipes trabalhem, né. Há uma carência de médicos, por isso o governo criou aí o programa Mais Médicos, né, para suprir essa carência de médicos nessas unidades básicas de saúde, principalmente nos municípios do Norte e Nordeste e os municípios menores. O terceiro eixo é o Minha Casa Minha Vida, onde está o programa Minha Casa Minha Vida, e também a urbanização de assentamentos precários, né? Urbanização de favelas. Nós tivemos grandes investimentos em urbanização de favelas. Aqui em Uberlândia, tivemos aqui 2 projetos do PAC para urbanização de... Na verdade, eram pequenas favelas, né? As que foram receber investimento. Ainda mais outros 3 eixos do PAC 2, que é água e luz para todos, o de transportes. Nós temos aí investimentos em rodovias, brevemente teremos em ferrovias, portos, aeroportos, né? Não só nos grandes aeroportos do país, mas nos aeroportos regionais, inclusive de Uberlândia, está recebendo recurso. E, por último, o eixo de energia, investimento em geração de energia, por isso que nós temos aí, já quase entrando, ela já entrou em operação, né, as usinas feitas lá no estado de Rondônia, em Porto Velho, a de Santo Antônio e Giral. Inclusive a CEMIG, ela é parceira, né, num desses empreendimentos. E também investimento em linha de transmissão, porque vai gerar energia lá no norte do país, mas precisa de transmitir não só para o norte, mas para todo o sistema, para beneficiar todo o Brasil. Por quê? Épocas do ano que está faltando água no Nordeste, então você tem que diminuir a produção das hidrelétricas do Nordeste, vai aumentar lá do Norte, e aí você precisa ter linha de transmissão para interligar todo esse sistema. Então, assim, o governo federal tem, a partir de 2007, tem buscado destinar recursos do Orçamento Geral da União, mas também facilitar o financiamento para os investidores, com juros adequados, né, que viabiliza investimento nesses empreendimentos. Por exemplo, a construção da usina de Belo Monte, que vai passar de 30 bilhões de reais. É muito investimento. Os investidores, eles eles puderam fazer financiamento junto ao BNDES com juros razoáveis, né, abaixo do normal aí do mercado, para viabilizar investimento e construir usina como a de Belo Monte, lá no estado do Pará. Mas o nosso foco aqui, e mais informações, vocês podem obter nesse site do governo federal sobre o PAC. Tudo que tem de investimento, estado a estado, por município, tudo está disponível naquela página lá, www.pac.gov.br.
o PAC de 2007 a 2010, investimentos entre o do Orçamento Geral da União, que vai a fundo perdido, né? É um recurso que sai do Orçamento Geral da União e não retorna. E também de financiamentos, total de 657,4 bilhões. E o do PAC 2, a previsão de até o próximo ano, de quase 1 trilhão de investimento do governo federal. Esse programa se realizar, que é o setor da construção civil, tem uma enorme responsabilidade aqui. Para que essas famílias, de fato, tenham melhoria da sua qualidade de vida, não basta tirar a família da área de risco, daqueles que estão morando lá, às vezes 3 famílias na mesma casa, e levar para um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, onde ele recebe a chave, vibra, fica alegre, sai na hora de entregar a chave, aquela alegria para todos. Passa alguns dias, aí começa a ter problemas, né? É uma rachadura na casa, é um alagamento, é o pavimento ali que começou a soltar, é o asfalto que na primeira chuva já foi embora. Então, assim, essa melhoria ela não foi completa, né? A pessoa, de fato, melhorou, saiu de uma vez morava lá num barraco e tal, foi para uma casa melhor, mas poderia ser melhor. E aí é onde o setor da construção tem que medir esforços para que cada empreendimento seja feito com qualidade, que seja feito igual é feito os empreendimentos que são destinados para as faixas de rendas, que têm renda maior. Porque quando é um empreendimento destinado a uma faixa de famílias com renda mais elevada, são pessoas que, se deu um problema no apartamento, deu um problema na casa, ele vai buscar os seus direitos. E vai com força. Diferente desses mais humildes, que dele não fica nem sabendo para quem reclamar. Primeiro que ele nem sabe quem construiu, às vezes, porque ele já recebe ele assina um contrato, não é com a construtora, é com o agente financeiro, é com a instituição financeira, é o Banco do Brasil, é a Caixa. Então, ele não tem nem... Daí a pouco ele vai atrás do banco. Só que essas pessoas têm mais dificuldade de buscar os seus direitos. Então, assim, esse é o objetivo do programa Minha Casa Minha Vida, de promover a melhoria da qualidade de vida das famílias. Aqui a gente faz um apelo, né, que todos envolvidos, né, os municípios que aprovam os projetos, as construtoras que executam essas obras e as instituições financeiras que acompanham a execução, que fazem o pagamento, todos têm que estar unindo esforços para que isso seja uma realidade. Vale também isso para o segundo objetivo, que é provisão habitacional com qualidade, né? Aqui vem, vocês que têm aí acompanhado a execução do programa, podem ver que quando o empreendimento é feito para as famílias mais humildes, com renda até R$ 1.600, normalmente esses empreendimentos eles ficam mais na periferia da cidade. Aí tem uma dificuldade de transporte público, tem a dificuldade dos equipamentos públicos, né, que seja a escola, a creche, o posto de saúde, às vezes até o comércio, né? Empreendimentos, às vezes, de 1.500 unidades, que não se preocupou em deixar um lote sequer para ali instalar um comércio. Então, ele quer ir na padaria, que padaria? Quer ir numa farmácia, vai ter que andar muito. Então, assim, isso é um papel que o município, junto com o construtor, junto com a instituição financeira, tem que fazer valer isso aí, tem que cumprir com essas diretrizes, com esses objetivos, porque fazer empreendimentos que não são sustentáveis ao longo da sua existência, como consequência, o que nós podemos ter? As famílias abandonando aquelas casas, passando aquilo por qualquer valor, o próprio programa, nesse modelo, perdendo a sua sustentabilidade, porque qual governo vai ter interesse em investir, destinar bilhões e bilhões do Orçamento Geral da União, e depois o que ele vai colher? Passa 2 anos, 3 anos, vai lá, muitas das famílias não estão morando mais lá, por conta do entorno. Não foi oferecida a sustentabilidade e estímulo para que as famílias ficassem lá. Nós temos situações, às vezes, que
é oferecido a casa para quem está morando, às vezes, na beira de um rio, mas ele está morando numa área de risco, beira de um rio, mas próximo do trabalho, próximo da escola, próximo do lazer. Aí oferece para ele uma casa bem melhor, mas que vai estar muito longe do trabalho, não tem lazer próximo, ele não tem dinheiro para pagar o ônibus para ir ter os seus momentos de lazer. Então, aqui, para que isso seja uma realidade, esses objetivos sejam cumpridos, todos os agentes, todos os parceiros do programa têm que dar a sua contribuição. Outro grande objetivo do programa é a criação de novos postos de trabalho, né? Houve uma formalização dos empregos no setor da construção civil. E isso tem trazido melhor qualidade de vida para o próprio trabalhador, como tem ajudado a movimentar a economia, porque um trabalhador que está ali com carteira assinada, que pode assumir compromisso, ele pode ir lá na loja comprar a sua geladeira, o seu fogão, a sua televisão, porque ele está com a carteira assinada, ele tem como comprovar a renda, a facilidade do crédito. Então, assim, essa criação de novos postos de trabalho, tanto direto quanto indireto, né? Ele movimenta a cadeia da construção civil, mas também os outros setores da economia. Aqui vem umas reflexões, e são mais 3 slides para a gente terminar, que são as potencialidades e riscos do programa. O programa Minha Casa Minha Vida, ele, na sua primeira etapa, tinha uma meta de contratar até 2010 1 milhão de unidades habitacionais, 1 milhão entre casas e apartamentos, né, para as diversas faixas de renda do programa, para quem ganha, na época, até 4.650, hoje até R$5.000. E, de fato, foi alcançado essa meta, se contratou 1 milhão de unidades. Na segunda fase, foi prometido, né, foi estabelecida uma meta de 2 milhões de unidades. Já foi ampliada essa meta para 2.750.000 unidades. Isso tem feito com que as coisas aconteçam em larga escala, né? Aqui em Uberlândia, por exemplo, o prefeito falou hoje de 10 mil unidades. Onde é que ia construir 10 mil casas em Uberlândia, se num período tão curto? Só que, se não tomar cuidado, aí vem problemas. Por exemplo, você vê cidades assim maiores que você tem espaços vazios, né? Tem um bairro consolidado aqui com infraestrutura, daí tem outro bairro, mas aí existe um grande vazio. E, ao invés de se produzir um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, num vazio desse, onde já tem infraestrutura por todos os lados, aí se às vezes produz lá na periferia, que sem a infraestrutura. Esse é um risco. Aí vem aqueles argumentos, mas o terreno não cabe, não tem jeito de fazer nessas áreas mais inseridas, mas aí o município, às vezes, pode ser um parceiro. Ele tem instrumentos na mão para viabilizar que ocorra nessas áreas que já tem infraestrutura. O município tem uma força tremenda, porque desde 2001, com a criação do Estatuto das Cidades, né, o município ele tem instrumentos nas mãos para, em diálogo com o setor da construção civil e também com os proprietários de terreno, buscar um acordo de tal forma que os empreendimentos onerem menos o município. Quando você faz um empreendimento lá na periferia, você vai trazer um ônus para o município que, às vezes, ele não vai dar conta. E a consequência disso é os serviços, nem todos os serviços públicos essenciais, chegarem lá no empreendimento. Por exemplo, coleta de lixo. O custo aumenta para poder ir fazer a coleta de lixo lá na periferia. Aí o município, mas nós vamos dar um jeito. Só que daí chega uma hora que ele não consegue dar um jeito. E aí fica lá sem ter a coleta de lixo regularmente como deveria. Às vezes a dificuldade do transporte coletivo. Mas vai chegar o ônibus lá, mas chega uma linha que passa lá de hora em hora. E assim, por isso que é muito mais razoável que a ocupação, os empreendimentos ocupem os vazios urbanos. E quando seja necessário ser produzido numa área de expansão urbana, que seja expansão mesmo. Bem, o bairro que terminou aqui, vamos fazer um outro bairro do lado. E não deixar ali 2, 3 quilômetros, como já tem acontecido, e daí que acontece o empreendimento do Minha Casa Minha Vida.
todos esses fatores são fatores que contribuem para dificultar a sustentabilidade dos empreendimentos, né? Outra coisa importante que aí o Ministério das Cidades, como gestor do programa, tem esforçado, né, buscar assim, com alterações na regulamentação do programa para que seja atendido as coisas mínimas que tem que ser atendido para empreendimentos maiores. Mas, assim, mesmo isso, se não houver um comprometimento dos construtores, dos gestores municipais e das instituições financeiras que operam o programa, a regulamentação vira uma letra morta. Não se materializa, né? Então, assim, mais uma vez, a responsabilidade de todos aí para que o programa Minha Casa Minha Vida seja assim, que ele seja uma contribuição de desenvolvimento do município. Em alguns municípios, lamentavelmente, alguns empreendimentos tornaram-se como um patinho feio, né? A população fala, nossa, mas por que fizeram isso aqui? Ainda bem que isso é uma exceção. Mas, se for usado de forma adequada, os investimentos habitacionais no município podem se tornar uma fonte e uma forma de crescimento ordenado e também de crescimento econômico. Então, aqui tem, vocês podem aí ver, né, assim, os objetivos, né, o que deveria ser pensado quando se estivesse planejando o empreendimento, o seu projeto urbanístico, né, e a sua localização. Aqui vem desafios não só para os municípios, né, mas também para os empreendedores, que esses empreendimentos, né, quando na primeira fase você tinha empreendimento de 500 unidades e 1.000 unidades, era uma preocupação enorme, porque assim, era uma exceção empreendimento desse porte. Hoje nós temos empreendimentos de 5.000 casas, né? Tem mais de 2.000 municípios que têm população inferior à população que vai ocupar um empreendimento de 5.000 casas. Então, assim, veja que não se pode pensar em fazer um empreendimento desse tamanho sem toda uma preocupação de pensar que aquilo ali não é um mero conjunto habitacional, mas é uma cidade nova que está sendo construída dentro de uma outra. Aqui fala sobre as metas. Eu quero chegar aqui no final, nesses números aqui. Aqui na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né, na área de atuação aqui do Sinduscom regional, são, se não me engano, 76 municípios. E nesses municípios, nós tivemos na primeira fase do programa a contratação para a faixa 1 ali de 9.000 unidades. Sendo que dessas 9.022 contratadas, 8.936 foram concluídas e 8.865 já entregues. Então, de parabéns aqui na região, porque é o seguinte, o que contratou foi até o fim e falta muito pouca coisa para entregar. Isso é um ponto positivo, porque assim nós não tivemos aqui obras paralisadas, construtor que começou e não deu conta, houve uma preocupação de se cuidar bem nesse aspecto, de tal forma que aquilo que foi contratado foi executado e falta muito pouca coisa para entregar. Agora, o que chama atenção aqui nesse quadro é que assim, a produção habitacional para a faixa de renda de até R$ 1.600, que é a faixa 1, foi de 9.000 unidades na fase 1 do programa, enquanto as outras faixas de renda foram 21.000 unidades, mais do dobro, né? 2,5 vezes praticamente. E olha que aqui é uma região que tem muitas pessoas carentes nessa faixa de renda até 1.600. O que acontece? Se não houver também uma participação do município, para que, buscando dialogar com as empresas da construção civil, para que seja viabilizado empreendimentos para essa faixa de renda, o que acontece? A tendência vai ser essa aí, de fazer mais para as faixas de renda
maiores do que para os mais pobres. Vamos ver como a coisa se comportou na segunda, olha, está se comportando na segunda etapa do programa. O quadro se agravou. Nós temos aí a contratação para a faixa 1 de 12.686 unidades, enquanto para as outras faixas já de praticamente 46 mil unidades. O que em alguns lugares aí prefeitos têm feito? O empreendedor que só gosta de fazer para a faixa 2 e 3. Quando ele chega para aprovar o empreendimento, o prefeito vai dialogar para ele e pergunta para ele assim, ó, mas cadê os da faixa 1? Eu vou aprovar esse aqui, mas condicionado a tanto ser destinado para a faixa 1, para os mais pobres. Mesmo que seja em outro lugar do município, onde o gestor local esteja indicando. Porque nós precisamos de mudar esse quadro, porque o foco do governo federal e também assim, o maior déficit habitacional do país está na faixa de renda da faixa 1 ali, para quem ganha, para quem tem a renda familiar de até R$ 1.600 mensal. Então, se o maior déficit está para aquela faixa de renda, a maior produção habitacional tem que estar voltada para esse público. Isso vai acontecer assim num passe de mágica, de forma natural? Não. Todos os atores têm que dialogar e focar que a maior produção tem que estar voltada ali para a faixa 1. Um outro detalhe aqui, assim, vale isso aqui para os empreendedores. Nós temos ali na faixa 1 a modalidade chamada oferta pública, que aqui na região contratou pouco, 712 unidades. Por razões aí que saíram na imprensa e tal, o ministro Aguinaldo Ribeiro solicitou uma auditoria especial da CGU nessa modalidade do programa Minha Casa Minha Vida e também solicitou um inquérito lá da Polícia Federal. Com isso, a seleção que estava em andamento esse ano foi suspensa. E aguarda-se, então, o resultado da auditoria da CGU e do inquérito da Polícia Federal para o governo tomar uma posição em relação a essa modalidade. Só que aí, assim, recentemente, a presidenta anunciou também que, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, ali o FAR, vai ser possível também contratar nos municípios que antes, na área urbana, só era atendido pela oferta pública, aqueles municípios menores de 50 mil habitantes. Sendo que para os municípios com população até 20 mil habitantes, aliás, inferior a 20 mil habitantes, são 30 casas, e com a população a partir de 20 mil habitantes, inferior a 50 mil habitantes, são 60 casas. A princípio pode parecer assim, puxa, mas só 30, só 60, tão pouco. Mas, diferente do que era na oferta pública, não é uma seleção. No município que a construtora apresentar o projeto, a construtora tiver com a documentação em dia, documentação do empreendimento também em dia, e vai ser contratado, não depende de ser selecionado. Apareceu o projeto naquele município, documentação ok do terreno, e o empreendimento é viável, documentação ok da construtora, vai ser contratada as unidades. Então, esse é um outro nicho do mercado que deverá ser explorado pelas empresas de construção. Aí, assim, apelamos para a criatividade desses empreendedores, porque, a princípio, pode não parecer uma coisa atraente para quem está operando nos municípios maiores, né? Inclusive com valores maiores. Mas como vai ser com as mesmas instituições financeiras, tanto com o Banco do Brasil quanto com a Caixa, a construtora, já tendo expertise, ela vai poder, com criatividade, buscar a solução de tal forma que ela possa também explorar esse nicho de mercado, que é atuar nos municípios menores, além de estar contribuindo para o sucesso do programa, e inclusive viabilizando que ele continue numa fase 3, por exemplo, vai estar contribuindo para que a construção também ocorra em todos os municípios, né? Aqui que nós temos esses 76 municípios, a maioria deles se enquadra nesse perfil ali, de municípios menores de 50 mil habitantes. E que poderão ser atendidos agora também com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Então, eu concluo aqui essa breve fala, rememorando aqui duas coisas. Primeiro, que para que esse programa, ele, assim, realmente seja um sucesso maior do que ele já tem sido, porque, assim, contratar esse número de unidades num espaço de tempo, de 2009 para cá, já mais de
já mais de 1.800.000, mais de 2 milhões de unidades contratadas. 2 milhões contratou lá em dezembro de 2012. Então, nós já estamos mais de 2.600.000 unidades contratadas. Já mais de 1.500.000 unidades entregues. Isso é um sucesso. Mas o sucesso será maior ainda quando esses empreendimentos estiverem cada vez mais sendo de qualidade e sustentáveis. Então, assim, esse é o recado que a gente deixa aqui no final desta fala. Muito obrigado. Prosseguindo com o tema o PAC, nós teremos agora o subtema Convênios, com Cleiton Rosa Carneiro, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. Acho que o tema aqui é uma continuidade dos programas do governo federal na atuação da Caixa Federal. Eu tentei colocar aqui um cenário que fala um pouco do déficit público e do crescimento do mercado imobiliário. Nós podemos perceber aqui que nós temos uma participação de 7% do PIB na área imobiliária. Muito pequeno ainda com relação aos outros países. Chile, por exemplo, com 19%, Espanha com 65%, Estados Unidos com 81%. E aqui mostra o quanto podemos crescer na área imobiliária. Então, o Brasil ainda tem muito para crescer. Um outro cenário aqui é com relação à demanda. Na área habitacional, 62% da demanda vem atendendo a população de baixa renda. Se a gente for um pouquinho mais agressivo aqui, até R$2.000 de renda, nós vamos ter ainda um percentual próximo a 70% para baixa renda. Então, o mercado hoje consome basicamente pela baixa renda. E dentro da perspectiva do crédito imobiliário, ainda existe um déficit muito grande, Uberlândia também, com mais de 6 milhões de moradias necessárias para suprir o mercado imobiliário. As classes C e D se agrupam. Há muito tempo não existiam programas para a classe C e D, e hoje o programa é amplo. E o sonho da casa própria ainda continua em primeiro lugar na mente do brasileiro, seguido de educação, plano de saúde, seguro de vida. Essa pesquisa é recente, da Folha de São Paulo, e mostra que nós temos ainda um mercado muito grande ainda para explorar. A Caixa começou a aplicar em 2003 na ordem de 5 bilhões. Ela aplicava antes disso, logicamente, mas em 2003 com maior força. E hoje nós temos a expectativa de fechar o ano com 130 bilhões. Então, o mercado aqui cresceu vertiginosamente. É muito dinheiro aplicado na habitação. E aqui em 2009, na época da crise, na época do programa Minha Casa Minha Vida, ainda foi um crescimento ainda maior. Dentro do programa da Minha Casa Minha Vida, nós éramos o principais agente financeiro do programa. Hoje nós temos concorrência, mas ainda somos o principal interventor do programa Minha Casa Minha Vida. Já foi explicado que ele foi lançado em 2009, e a intenção era reduzir o déficit habitacional e gerar investimento e geração de emprego. O importante salientar é que todo mundo acha que Minha Casa Minha Vida só é para baixa renda. Ela também inclui a faixa 2 e 3, é para quem ganha até 10 salários mínimos. Então, o programa é bem amplo. Nós vamos ter aqui, para quem ganha até R$ 1.600, para quem ganha de 1.600 até 6 salários mínimos, e depois para quem ganha de 6 a 10 salários mínimos. E cada faixa de renda, nós temos
uma fonte de recurso apropriada para ela. Isso impacta no preço. Quanto maior a renda, maior a taxa de juro e condições diferenciadas. Na nossa região, nós temos Ituiutaba, Uberlândia, Araguari, Patrocínio, Patos de Minas, Araxá, Uberaba e Frutal, com o programa Minha Casa, Minha Vida, faixa 1. Aqui nós temos empreendimentos com financiamento totalmente subsidiado pelo governo federal, que são as casas que custam até R$ 56 mil e com total subsídio do governo federal. A prestação dessa casa é de 0,5% do valor da renda dessa pessoa. Ela paga uma prestação de R$ 25 a R$ 80 por mês. Praticamente ganha a casa, porque ela vai pagar isso só durante 10 anos, depois fim do contrato. Iturama, Conceição das Alagoas, Sacramento e Ibiá também é possível fazer o programa, porque são municípios abaixo de 50 mil habitantes, mas teve um índice de crescimento maior do que o índice nacional. Aqui também temos o programa. Então, no total, nós temos 12 municípios dentro do programa. Todos os demais podem usar o programa da oferta pública, que foi destacado aqui pelo Rui do Ministério das Cidades. Então, a região é ampla, então tem um amplo mercado de trabalho para atuação dentro da construção civil. Nós temos crescido vertiginosamente a quantidade de contratos habitacionais. Hoje, já tem contratados mais de 38 mil contratos. Então, o ano passado, 32, o ano retrasado, 29. Nós estamos aí numa média de quase 30 mil contratos por ano. São 30 mil famílias com novas moradias, ou reformadas, ou em condições melhores de moradia. Foram investidos esse ano 2 bilhões e 300 milhões. Ainda não superamos o ano passado, que chegamos quase 3 bilhões, mas a expectativa desse ano é ultrapassar a marca até de 4 bilhões, ou muito perto disso. A região de Uberlândia e do Alto Paranaíba, já foram contratadas 21.319 unidades. É o maior volume de contratação no território nacional e o maior número de empreendimentos, são 89 empreendimentos, são prédios, apartamentos, casas. Dentro do Minha Casa Minha Vida, a maior contratação também é no Triângulo Mineiro, enquanto o Minas Gerais contratou 87 mil, Triângulo Mineiro tem 26% dessa participação, e em entrega, nós ainda superamos a marca com 31%, ou seja, das 34 mil já entregues, 31% foi aqui na região do Triângulo Mineiro. Esse também é um tema que foi pedido para falar, que tem a ver com os repasses do governo federal. A Caixa é um banco que tem convênio com 17 ministérios. Então, todos os recursos desses ministérios podem ser passados pela Caixa através de convênio. Como é que o prefeito e os parlamentares obtêm os recursos? Eles são, primeiro, induzidos dentro do plano plurianual, LDO e Lei de Orçamento Anual, na prerrogativa do Executivo e do Congresso Nacional, em delimitar os valores a serem aplicados. Os ministérios formulam programas para ser aplicado esse dinheiro. Então, toda vez que o prefeito tende a buscar um recurso, ele vai estar até o seu parlamentar ou através de um ministério e solicita seu recurso através do seu projeto. Quando o processo é de origem do Orçamento Geral da União, tem um sistema próprio para isso. Hoje o nome dele é Siconv. Ele cadastra seu projeto e depois existe a seleção dentro do programa, e depois de selecionado,
o município, a Caixa tem a prerrogativa de assinar esse contrato com o município. Esse público aqui, a gente esperava mais participação de empresários, porque é nesse momento aqui da seleção que o empresário, que o construtor fica sabendo o momento de fazer seu investimento e ir atrás dessa contratação. Então, o recurso sai para o município, ele é disponibilizado publicamente, a Caixa assina o contrato com o tomador, que é o município, e a partir daí o município tem condição de abrir a licitação e contratar com a construção civil, empreiteira e aquela pessoa que vai executar a obra. Então, nós temos esse caminho aqui, que é uma fonte de recurso muito grande. No PAC, na nossa região, são 118 operações, sendo que 78 delas já foram contratadas, são quase meio bilhão de reais, né, 499 milhões. 40 delas não foram contratadas, supera 763 milhões, e não foram contratadas muitas das vezes por falta de projetos, ou seja, tem o dinheiro, o governo federal incentiva a utilização do recurso, mas às vezes falta projeto. O prefeito falou aqui hoje a respeito disso, que a parceria com a FIENG e com o Sinduscom e CREA é para que as prefeituras consigam desenvolver projetos para fazer frente ao uso desse recurso. Dessas todas as operações, 29 foram concluídas e o restante estão em andamento. Com relação à fonte de recurso, temos recurso do Orçamento Geral da União, é não oneroso, isso não volta para o governo, são 202 milhões usados em diversas áreas, né, em diversos ministérios. Recurso do Fundo de Garantia, grande parte dessa aqui usado na casa própria, só esse ano quase 1 bilhão, e aqui vale ressaltar o papel da Caixa em estar financiando para os municípios. Então, muitas obras que vocês veem por aí, pavimentação, construção de pontes, viadutos, tudo é realizado através do recurso do Fundo de Garantia e financiado pela própria Caixa. E também como intermediador dos recursos do BNDES, onde somos garantidores da operação com os entes públicos, municípios e estados. E hoje nós temos aí uma fatia de mais de 100 milhões de reais. Eu termino aqui minha fala e dou um panorama geral da atuação da Caixa como entidade financiadora de recursos, né? E aqui tem um destaque grande na habitação, onde foi explorado aqui o programa Minha Casa Minha Vida, e dizer que a Caixa é muito conhecida com a participação de mais de 80% do mercado de financiamento imobiliário, né? Mas que ela também financia grandes empreendimentos e de alto padrão. Isso é um destaque que eu faço aqui, porque às vezes as pessoas acham que não, a Caixa só financia o imóvel de baixa renda. Não é isso. Também temos presente aqui em vários empreendimentos de grande porte, como também lançamentos aqui em Uberlândia de bairros planejados, como é o caso do lançamento da Algar aqui, com a participação da Realize, empreendimento de alto padrão, nós estamos participando. Na gestão urbana, participamos ativamente, tanto na viabilização de projetos, como no pré-projeto, na elaboração de soluções para o município, repasses do Orçamento Geral da União através dos convênios ministeriais, como eu já disse, através dos parlamentares, a emenda vem para o município, mas quem assina é a Caixa. Políticas sociais, todo o Bolsa Família é pago pela Caixa, seguro-desemprego, fundo de garantia, fundo estudantil para financiamento estudantil, FIES, ou seja, tem um braço muito forte aqui do governo federal de atuação da Caixa. Meio ambiente e saneamento,
atuamos muito forte no saneamento, inclusive com financiamento com recursos do Fundo de Garantia e recursos próprios para soluções de saneamento e também na atuação do meio ambiente. Hoje, todas as casas do programa Minha Casa Minha Vida, existe um rigor na utilização da madeira legal, na utilização de aquecimento solar para a sustentabilidade daquele empreendimento. As pessoas percebem que o programa é permanente. O representante do Ministério da Cidade já disse aqui que nós vamos ter o Minha Casa Minha Vida a terceira parte, se Deus quiser. Então, assim, é um sinal claro para a economia que nós vamos estar sempre girando esse mercado. Isso é um aspecto muito positivo. A preocupação maior do programa Minha Casa Minha Vida é na qualidade mesmo, né? Então, a gente seleciona a construtora, e essa construtora ela tem que ter PBQPH, que é um programa de qualidade, ela tem que ter sustentabilidade financeira, ela tem que ter experiência. Então, realmente, a escolha dessa construtora é muito rigorosa por parte da Caixa. Não consegue se manter pequenas construtoras para fazer um grande empreendimento. Mas o processo é cíclico, né? É anticíclico, e é isso que move. E agora nós estamos numa nova fase do programa, que é a colocação de pisos nas casas do programa Minha Casa Minha Vida 1, que não tinha. É uma mão de obra menor, mas tem muita mão de obra pela frente, que aí sim cabe aí o pequeno empreendedor. Inclusive, é um desafio que a gente lança no mercado aqui, para que quem tem a sua pequena lojinha, né, sua pequena construtora de assentamento de piso, que ela seja selecionada pela Caixa também, consiga fazer o pequeno serviço. Mas nós temos também fornecedores, por exemplo, de fabricante de torneira, fabricante de blocos, que são microempreendedores que no processo participam indiretamente. Então, não é só a grande consultora, mas ela faz com que a riqueza e a produção de emprego gere de uma forma simultânea e contínua. O representante do Ministério da Cidade falou bem. É um programa que ele agrega, ele fomenta o mercado. Isso aconteceu na crise de 2009 e vem permanecendo até agora, porque o grande empreendimento é feito, mas vários braços ali são compostos para montar. Gera maior emprego, maior renda, é o empregado que vai trabalhar naquela obra, é um melhor salário para ele vai gastar no supermercado. Então, o poder da multiplicação da moeda é muito grande na aplicação de recursos dessa natureza. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Obrigado.